Amém? Vou falar de novo. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias comigo. Vamos meditar em uma porção da palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 9, versículo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 18. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Nós sabemos que a resposta para esta segunda pergunta foi dada para Pedro, por revelação do Espírito Santo, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas Jesus faz esta pergunta aos seus discípulos, querendo saber o que a multidão, como é que a multidão conhecia, o que a multidão dizia a seu respeito. Querendo saber como é que ele estava sendo visto pelas pessoas lá de fora. Mas também ele queria saber como estava sendo conhecido pelos que estão dentro. Essa pergunta de Jesus nos leva a uma reflexão pessoal sobre a identidade de Cristo, tanto para os seus discípulos, como até mesmo para aqueles que não são seus discípulos, mas apenas leem as palavras que estão escritas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eu trouxe este título, o Jesus que o mundo precisa conhecer, porque todos os anos, neste mês, do dia 25 desse mês, 195 nações celebram o nascimento de uma criança. 195. Nós sabemos que nem todos celebram da forma correta. Alguns celebram com festas, muita comida, muita bebida, uma árvore enfeitada. Outros apenas comercialmente. Mas celebram, sabem que esse menino nasceu. Mas ainda existe 30 ou 40 nações que não fazem nem questão desse dia, que para eles tanto faz, não conhecem Jesus, não têm interesse por Jesus, Jesus não é importante para eles. 30 ou 40 nações que não têm interesse por este 25 de dezembro. E nós sabemos como cristãos que o dia 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Jesus. Mas é importante que neste dia todo mundo sabe que Jesus nasceu. Todo mundo. Mas o importante neste momento e nesta mensagem é que o mundo atualmente tem conhecido Jesus de várias maneiras, com vários títulos. Porque nós temos atualmente no mundo 4.300 religiões. E cada uma delas tem um Jesus diferente. Logicamente que eu não teria condições de trazer o Jesus de todas elas. Mas eu trouxe o Jesus de algumas delas para você saber como é que Jesus tem sido conhecido nos dias atuais. Nós sabemos que o judaísmo negou a Jesus como Messias. E para os judeus, Jesus é um falso profeta. É assim que eles apresentam
Jesus, você pode tentar discutir com qualquer judeu, você vai ficar muito nervoso e muito bravo, porque eles não recebem a Jesus nem como Senhor, nem como profeta e nem como Messias. Mas tem o islamismo, que apresenta Jesus como um profeta mensageiro de Alá, né? Impressionante. O hinduísmo e o budismo apresentam Jesus como um avatar de Vishnu, olha só, ou um guru iluminado. Interessante, né? O brahmanismo conhece Jesus ou o apresenta como um dos manifestantes de Deus. A Umbanda, o Candomblé e as suas ramificações diabólicas associa Jesus a Oxalá, né? Um orixá da paz e da criação. Então note que cada um aí apresenta Jesus à sua maneira. Mas tem também o realismo, que diz que Jesus é um extraterrestre que visitou líderes espirituais. Quem estava aqui na aula de seitas e heresias sabe. Os testemunhas de Jeová apresentam Jesus como o arcanjo Miguel. Mas tem os mórmons também, que diz que Jesus é um irmão espiritual de Lúcifer. Isso são só algumas religiões que apresentam Jesus à sua maneira. Cada um tem um Jesus ao seu bel prazer. Mas o que o mundo precisa conhecer é o Jesus que a Bíblia apresenta. E qual é o Jesus que a Bíblia apresenta? Hoje eu vou ser bem rápido, tá? Se você for lá em João capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer assim: Ele é o Verbo, diz assim, o Verbo estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada teria sido feito. Então, segundo João, o Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Paulo escrevendo, ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João, voltando a João capítulo 8, versículo 58, diz: Ele é o grande eu sou, o alto existente. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito capítulo 2, versículo 11, ele é a graça manifestada que trouxe salvação a todos os homens. Mas tem um versículo que eu não coloquei aí, o irmão, se puder colocar, está lá em João capítulo 1, versículo 29. João Batista está batizando no Rio Jordão. E ele dá uma olhadinha assim para o lado e diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia nos apresenta Jesus como o próprio Deus encarnado, como o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Quando o anjo foi até Maria, e nós vimos aqui aquela cena incrível que os irmãos fizeram aqui, ele diz que o ente que estaria vindo de Maria seria chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Mas o que há de mais importante é que Jesus, como Deus, se fez homem. Mas como homem, ele continuou tendo autoridade sobre algumas coisas. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus tinha autoridade sobre doenças. Na sua caminhada durante a sua pregação do Evangelho do Reino, diz que Jesus curou a muitos.
E a autoridade sobre a doença dele estava ali, quando ele estava passando com aquela multidão em direção à casa de Jairo. E uma mulher, que há 12 anos sofria com uma hemorragia, veio por trás dele e disse: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Parabéns, irmã Adriana, porque você fez essa cena lindamente. Mas Jesus também curou um leproso lá em Mateus capítulo 8. Aquele paralítico que desceu sobre o telhado, onde os amigos desceram ele pelo telhado, também foi curado por Jesus. Restaurou a visão do cego de nascença. Restaurou a visão de Bartimeu, quando gritava lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que queres que eu te faça? Que eu veja. Então vê. Mas a autoridade e o poder que Jesus tinha não era somente sobre enfermidades. Foi dado ao Senhor Jesus todo o poder, e ele também tinha poder sobre a morte. Quando ele chega na casa de Jairo, ele encontra a menina morta, mas ela não está morta, ela dorme. E Jesus diz: menina, levante-se. Talita cumi, né? O filho da viúva que vinha quando Jesus entrava na cidade e aquele caixão estava saindo. Filho da viúva de Naim foi ressuscitado pelo Senhor Jesus. Mas houve uma ressurreição que marcou o ministério de Jesus e a sua autoridade sobre a morte. 4 dias. O seu amigo estava morto. Há 4 dias. E Jesus chega naquele local, tirem a pedra. Lázaro, sai para fora. A Bíblia nos apresenta um Jesus, que é o Verbo, que é o próprio Deus, mas que não teve por usurpação ser igual a Deus, como diz Filipenses 2, mas esvaziou-se a si mesmo, e tornou-se em figura humana, e foi obediente até a morte de cruz. O mundo ano após ano conhece o Jesus na manjedoura, um bebê que ali está envolto em capins com animais do lado. E talvez conheça o Jesus que muitas religiões apresentam, mas a palavra de Deus apresenta Jesus como o próprio Deus, o Deus que deixou a sua glória, se manifestou em carne e habitou no meio dos homens. Mas aí nós vamos perguntar: nós temos Jesus somente nos evangelhos? É somente os evangelhos que nos apresentam Jesus? Mas nós sabemos que Jesus está inserido desde Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra de Deus é o próprio Jesus, e o apresenta como Senhor. Porque lá em Gênesis, ele é a semente da mulher. No livro de Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha que foi ferida. Em Deuteronômio, o profeta prometido. Em Josué, ele é o Senhor dos exércitos. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o parente remidor. Mas em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, ele é o rei de Israel. Esdras e Neemias diz que ele é o restaurador. Em Esther, ele é o advogado. Em Jó, o redentor que vive. Salmos, ele é tudo em todos. Em Provérbios, ele é a sabedoria divina. Em Eclesiastes, a razão suprema de viver. Em Cantares, ele é o amado. Isaías a Malaquias, os profetas dizem que ele é o Messias, tão esperado. Nos evangelhos de Mateus a João, ele é o Cristo. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Espírito que vivifica. Nas epístolas de Paulo, de Romanos a Judas, ele é o cabeça da igreja.
Mas eu quero que você saiba que em Apocalipse diz que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, mas Ele também é o fim. Aleluia. Mas há algo que Jesus é e sempre será: aquele que cumpre as promessas. Sabe por quê? Porque lá em João 14, versículo 1, Ele está com seus discípulos e Ele diz assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e os levarei. Olha só, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa promessa de Jesus foi revelada a um homem. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52. Paulo diz assim: olha, eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. A promessa de Jesus para aqueles discípulos é que um dia Ele voltaria e os levaria para Ele. Essa é a promessa que o Senhor faz à sua igreja. Lembre-se bem, num casamento, não é a noiva que vai, não é o noivo que vem para a noiva, é a noiva que vai até o noivo. Então a noiva está sendo preparada. O Espírito Santo está nos preparando para um grande encontro, para um grande casamento. Quando Jesus vem nas nuvens e o Espírito Santo nos arrebata para encontrar o Senhor nos ares. Isso é algo que parece que está um tanto esquecido da igreja. Parece que não arde mais no coração da igreja o desejo de partir e estar com o Senhor. Mas creiam, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Mas nem todos creem na Bíblia. Nem todos creem no Evangelho pregado em todo o mundo. Mas mesmo para aqueles que não creem no Evangelho, Jesus também vem. E vem de outra forma. Porque a igreja vai ser retirada deste plano terrestre. Mas Jesus vai voltar visivelmente para todos aqueles que ficarem. Eu quero que você coloque aí Apocalipse capítulo 19. João está na ilha de Patmos, preso, por causa do amor à palavra de Deus. Exilado em uma ilha. E nesta ilha o Senhor lhe dá toda a revelação que haveria de acontecer. E lá no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo de número 11. Leia com atenção. Vi os céus abertos, e diante de mim, um cavalo branco.
cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Versículo 12. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Versículo 13. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. 14. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, é a igreja, branco e puro, e montados em cavalos brancos. 15. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as regerá com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para o mundo, Jesus não vem mais como cordeiro, não vem mais como bebê na manjedoura, não vem mais como crucificado. Ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a igreja vem junto com ele. Mensagem rápida, né? O mundo precisa conhecer esse Jesus. E a única forma dele conhecer esse Jesus é através de mim e de você. É através da igreja. O mundo precisa tirar de sua mente que o Cristo está crucificado. Não está mais. Ele vive. E ele ainda diz: eis que eu venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus vem, e vem para reinar. Mas antes dele reinar neste mundo, ele vem para nos levar para a presença dele. A palavra dele é: onde eu estiver, vocês estarão também. Quando ele voltar com poder e grande glória, nós estaremos com ele. Nós viremos com ele reinar nesta terra e julgaremos muitas nações. Então, que a nossa vida neste ano que está acabando e neste ano que está por vir seja uma mensagem viva do Cristo que vive, do Cristo que reina, do Cristo que é Senhor, do Cristo que é Deus Todo-Poderoso. Amém? Bati o meu recorde hoje, aplauda Jesus. Que o Senhor e o Espírito Santo faça com que esta palavra fique guardada no nosso interior.